aqui o meu agradecimento ao Capuã, o Guardião da Raiz Norte, por ter feito e aperfeiçoado esse ritual de Shabá para a nossa ordem. É a primeira vez que eu faço ele, inclusive, agora. Eu nunca tinha feito ele. Eu peguei, li, estudei. E, nossa, uma presença muito maravilhosa, assim, eu consegui sentir através desse ritual. Ele é muito bem elaborado e muito bem direto ao ponto, né? Então, me senti muito grato de estar fazendo ele aqui. Então, gente, boa noite a todos. Eu comecei fazendo alguns agradecimentos no começo, então vou terminar eles agora, né? A gente, nessa pandemia, teve essa ideia de movimentar o SEMEC, fazer live, fazer debates, né? E eu acho que está dando muito certo, né? Então, essa é a terceira live do SEMEC, e é sobre o tema Cabala, misticismo e esoterismo. Deixa eu ver. Apareceu, né? Apareceu a janelinha, certinho, né? Então, beleza. Então, vou dar início. De vez em quando eu vou ter que dar alt tab, né? Porque senão eu não vejo a cara de vocês. Então, assim. Peraí. Então, gente, esse é o tema da noite de hoje: Cabala, misticismo e esoterismo. Só para dar um teste aqui. Vocês ainda estão vendo a tela da minha palestra, né? Ah, beleza, que aí eu posso ver o rostinho de vocês aqui. Então, esse é o tema de hoje: Cabala, misticismo e esoterismo, né? Hoje a gente vai fazer uma pequena viagem em como a Cabala foi se tornando podemos dizer assim, quase como se fosse um pilar do misticismo ocidental, e como começou esse movimento místico da Cabala, né? Como que começou esse movimento esotérico, né, do judaísmo, né, que é a Cabala, né? Como que foi o surgimento desse movimento, né? Então, eu gostaria de começar essa palestra com essa questão aqui, né? Por que eu estou começando falando de magia, né? E aqui essa fala, né, descrevendo magia, é do Crowley. Eu gosto muito dessa fala, né? Para quem não conhece, Aleister Crowley foi uma figura muito interessante, controversa da magia desse nosso século passado. E a gente pode, assim, inclusive, sem sombra de dúvidas, sabe, agradecer a ele. Assim, se a gente consegue estudar magia hoje, um pouco é por conta dele e da Ordem Hermética, da Aurora Dourada, né, que divulgou tantas coisas. Na verdade, ela não divulgou, né? Ela sintetizou, e o Crowley, mas alguns outros divulgaram de forma ilegal vários conhecimentos deles, e aí começou toda uma disseminação de conhecimento através dele, né? Então eu gosto muito dessa fala, né? O que é magia? A ciência, a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. E por que eu estou começando essa palestra falando de magia, né? Eu ouvi um termo esses tempos atrás e eu achei ele muito interessante, né? Eu ouvi falar assim, né? Magia é religião e espiritualidade aplicada, né? Eu achei interessante isso, né? Porque me fez pensar, né? Se a gente for parar para pensar, cara, toda religião ela deriva de algum tipo de experiência mística. Toda religião ela deriva de algum contato com algo além da nossa realidade, por se dizer assim, sabe? De algum milagre. E magia, no fim, é isso. A arte de realizar esses milagres, né? Então, é impossível a gente falar de misticismo sem falar de magia. Porque quando a gente fala de magia, a gente pensa, né, acender vela, igual aqui esse ritual, né, um ritual mágico tão magnífico como esse, né? Mas nem magia não significa um ebó, um ritual, assim. É um contato com os planos além, no fim das contas, e você trazer frutos para esse plano. Mas antes da gente aprofundar um pouco, eu quero mostrar essa seguinte tela aqui. Eu não sei se vai dar para vocês ver ela bem. É o seguinte, o que é essa tela?
essa imagem aqui, eu acho ela muito interessante. Em inglês está escrito a árvore evolucionária de mito e religião. Né? E aí, assim, esse design aqui, essa árvore, ela vai mostrando assim como que as religiões foram se surgindo, né? De que religião foi surgindo o quê, qual religião foi influenciando o quê, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando eu mexo aqui no slide, aqui, aparece a setinha do meu mouse? Aparece? Ou não? Aparece, né? Ah, então beleza. Que eu faço aqui, né? E aí aqui a gente pode ver aqui, né, o animismo como base, né, de toda religião, né? E o que é o animismo? Também é uma coisa que a gente não tem uma compreensão muito clara aqui no Brasil, principalmente. Né? Eu acho que algumas religiões espiritualistas, elas fizeram a gente ter uma compreensão muito pobre do que é o animismo, né? Porque fala animismo, as pessoas pensam, animismo é gente incorporando a própria alma, né? Não é uma entidade, na verdade é o próprio espírito que está incorporado e está falando coisa, né? Está fazendo acesso da própria mente. Tem muitas doutrinas espíritas que falam que animismo é isso. E animismo não é isso. Né? Em síntese, bem resumido, o que seria o animismo? O animismo, gente, é a percepção de que o sagrado ele está emanado em todas as coisas da realidade. Então, assim, o sagrado ele está nas plantas, o sagrado ele está numa pedra, o sagrado ele está nos rios, o sagrado está nas flores, né? Que existe uma força espiritual que emana e está e reside em todas essas coisas. Então a gente pode dizer que a base de todas as religiões do mundo é o animismo. Né? E aí você vai vendo aqui o desenvolvimento, né? Cada um aqui na sua seguindo o seu povo, né? E aí é interessante que cada cor aqui é um lugar do planeta, né? Aqui, por exemplo, esse azul aqui, um verde claro aqui, seria o povo da Micronésia, Polinésia, né? E aqui a gente vai colocando aqui no rosa, né? O povo aqui, os xamãs, as coisas assim, enfim, né? Mas por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque eu quero começar já com uma coisa para trazer reflexão, né? Porque a gente ouve muito falar, né? Cabala, né? Cabala é antiga, né? Cabala, ela é de antes de Jesus Cristo. Cabala começou lá atrás, não sei o quê. E eu queria trazer isso aqui para vocês refletirem. Olha aqui, né? Aqui, né? Onde eu estou com o mouse, né? Aqui nessa parte verde, vem aqui tem judaísmo, né? E surgiu em 900, aqui, BCE, Before Christian Era, né? Antes de Cristo. Né? E aí tem uma setinha aqui para cima, né? E aqui é uma árvore da vida, está aqui, Cabala, 1270 Christian Era, né? Não sei como fala, né? Depois de Cristo, né? Ué, mas peraí, Cabala, então, surgiu em 1270 depois de Cristo, né? Ué, mas o Cabala não é uma coisa tão antiga assim, mas por que está falando aqui que a Cabala é algo moderno? Né? Vou deixar isso para vocês começarem a fazer algumas perguntas, algumas reflexões dentro de vocês aí. Né? A gente, quando procura, por exemplo, Cabala, né? Isso aqui eu fiz, quando eu estava fazendo a palestra, eu fiz essa busca no Google, né? Cabala. Né? E aí, olha que interessante aqui, né? Várias imagens de Cabala, e assim, todas elas têm uma coisa em comum. Né? O que todas elas têm em comum? Todas elas têm o quê? Uma árvore da vida. Né? E aí, né, quando a pessoa começa a estudar Cabala, né, ela pensa assim, né, que isso aqui é um dos princípios da Cabala, né, um dos centros, né, da Cabala. A Cabala está revolvida em cima da árvore da vida, mas isso não poderia ser mais errado. Né? Isso não poderia ser mais errôneo. Cabala, como todo tipo de estudo místico, não nasce pronta, mas sim vai tomando vários contornos no seguir da história da humanidade. Essa imagem que eu coloquei aqui, inclusive, é uma imagem antiga da árvore da vida. Né? Olha que interessante, né? Aqui não sei se dá para vocês verem, né? Mas está aqui todas as Sefirot, né? Aqui a coroa, aqui em cima Keter, né? Aí depois vai, só que de forma alternada, né? Hokmah, Binah, aí dentro tem um nome divino, né? Aí dentro tem
o nome de Deus, né, colocado aqui, tem Azor, tem um monte de coisa aqui. Ele vai descendo até chegar em Malhut, aí aqui de novo, né, tem umas penas, tem a Sefirot aqui embaixo, né, tem o Yod Revolver no meio. Olha que design mais interessante. Né? É um design de árvore da vida. Esse design ele era um design da Idade Média. Era um design da Idade Média, um dos vários que tinha. Né? E por que eu coloquei isso aqui, gente? É porque a gente tem que entender que, para começar a entender o misticismo da Cabala, a gente tem que entender um pouco mais de como o misticismo, o estudo místico, ele foi surgindo para nós ocidentais, principalmente porque a Cabala, ela é hoje, né, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que ela é uma dos estudos místicos mais importantes do Ocidente. Então, vamos olhar aqui o Ocidente. Né? Então, aqui, né, a indissociável relação entre misticismo e religião. A experiência mística dá luz à religião, que, por sua vez, dá luz ao estudo místico. Né? E aí eu coloquei essa imagem aqui. Essa imagem, ela é uma imagem medieval, uma pintura medieval de Mohammed, né? o patriarca, né, do Islã, né, do islamismo. E aí aqui, né, inclusive, ele está com o rosto tampado, né, porque não é permitido você ter nenhuma imagem de Mohammed, né, porque ele é tão sagrado, ele é tão sacro, né, que você não pode desenhar ele. Ele está além da compreensão da humanidade. Né? Então, assim, como que aconteceu isso? Né? Não sei se vocês já leram, é muito interessante. Né? Mohammed, ele tinha um certo estudo, assim, uma certa busca espiritual, e aí ele foi, né, conta assim, a história, né, que ele foi para uma caverna, né, e aí nessa caverna, enquanto ele estava fazendo um retiro espiritual, ele teve a visão, né, do arcanjo Gabriel, né, e aí o arcanjo Gabriel começou a ditar coisas para ele, né, inclusive o nome, né, Al-Coran, né, Coran é recitação. Né? O Alcorão, na verdade, significa a grande recitação. Né? Por quê? Porque é a recitação que Mohammed foi recebendo. Né? Então, olha que interessante. Né? Mohammed, né, ele foi e teve o quê? Ele teve uma experiência mística. Né? Ele teve um encontro místico. E, a partir disso, ele criou o quê? Uma religião. Né? Na verdade, aí que tá. Ele não criou uma religião. Ele ditou o que ditavam para ele. E tem relatos, né, das pessoas que acompanhavam ele, porque ele não recebeu tudo de uma vez, ele foi recebendo aos poucos. Né? Tem vários relatos das esposas dele falando, né, que de repente ele estava comendo, assim, começava a entrar num transe e falava que o transe era tão forte assim, que o suor pingava, as gotas de suor pingavam na testa. Assim, sabe? E ele em transe e falando o que ele estava sentindo, o que ele estava vendo. E ele ia só passando e o povo ia voltando. Né? E aí, depois que ele terminou, né, de sintetizar, né, tudo que ele recebeu, que ele começou a pregar sobre isso, né, falar, né, porque ele começou a receber comandos para a vida, né, como que você tem que viver, como que você tem que seguir, o que você tem que fazer aqui na Terra para você conseguir encontrar o sagrado. Né? E ele começou a falar disso. Aí pessoas foram cercando em torno dele, e aí depois que ele se foi, começaram a continuar o que ele fez. Né? E aí a religião começa a nascer. Né? Então olha que interessante. Né? Primeiro ele teve uma experiência mística, para depois a religião nascer, para aí depois começar um estudo místico do que ele falou. Né? Porque as pessoas só ouviam o que ele falava, só testemunhavam, indagavam, conversavam, né? Debatiam, tudo e tal. Mas depois que ele se vai, aí começa todo o estudo em torno do que ele falou. Né? E isso que eu disse em torno de Mohammed, eu poderia dizer em torno de qualquer um dos grandes avatares da humanidade. Né? O Cristo, por exemplo, né? Ele, né, dos 18 aos 33 anos, foi quando provavelmente ele teve o seu despertar espiritual, os seus êxtases, né? Seu encontro místico. E ele voltou e foi falar disso. Né? Buda também, né? Buda foi lá, meditou, ralou, atingiu o nirvana. O resto da vida de Buda foi o quê? Viver em comunidade, a sangha, né, que eles falam no budismo, que é lidar com a comunidade. Então, depois foi fundada a religião e depois se criou os aspectos místicos.
Dani, você pode buscar água? Que eu esqueci de pegar água, tá rala na garganta aqui. Mas enfim, continuando aqui. Então, né, é impossível a gente falar de uma visão mística, né, de uma religião sem falar de religião e entender que primeiro existe algo místico para depois existir uma religião, para aí depois vir um estudo místico disso. É um movimento bem interessante, assim, tá? A profundeza do estudo místico ele só vai começar realmente quando a religião ela começa a se estruturar. A gente pode olhar pela história da humanidade e você vai perceber muito isso. Né? E aqui a gente vai voltar um pouco atrás, então. Né? Aqui a gente pode dizer que a gente tem o início do misticismo ocidental, né? Que é com o Egito. Né? Eu estava estudando essas semanas, né, uma deusa egípcia, né? Eu e a Dani, a gente estava estudando sobre ela chama Bastet, né? E, nossa, cara, eu fiquei impressionado, né? Eu estava estudando sobre ela e... Obrigado. Eu estava estudando sobre ela e aí, gente, estava lendo lá no site falando sobre ela e de repente fala assim, olha, essa deusa, ela acompanhou muita coisa e vai fazendo uma linha do tempo de quanto tempo na humanidade ela esteve presente, com o culto existindo e o que ela foi testemunhando. E aí, quando faz as contas, em média, assim, mais ou menos, ela teve 5.000 anos de culto. 5.000 anos. Então, pensa, gente. Antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, eles estavam cultuando essa deusa específica, sem falar de todas as outras divindades egípcias, né? Porque, embora as pessoas pensem que os egípcios eram pagãos, né? Porque eles tinham um panteão de vários deuses, existe a religião, né? A religião para o povão, né? O faraó lá, o enviado de Ra, o enviado de Atom, o enviado do deus principal lá, né? Ele era o medianeiro maior e o povão venerava ele e cultuava os deuses de uma forma bem devocional, assim, sabe? Mas por detrás disso existiu um estudo místico dos deuses, né? Então a gente pode falar que sem sombra de dúvida, o início do misticismo ocidental é no Egito, né? Porque se essa deusa tem 5.000 anos, antes do culto a essa deusa já existiam outras coisas, né? E junto dos egípcios, os hindus, né? Como povos assim bem antigos no estudo místico, né? Inclusive o livro mais antigo da humanidade ele é hindu, né? Que são os Vedas. Eles têm em torno de 6.000 anos. Então pensa, tem 6.000 anos que os hindus estão estudando. Mas no Ocidente a gente pode falar que os egípcios eles são a origem aí do estudo místico, porque existem inclusive vários estudos, né? O Marcelo Del Débio, se vocês quiserem procurar, já deixo aí uma fonte, né? Eu posso escrever depois, que é O Grande Computador Celeste, que é uma coletânea de postagens que ele fez nos blogs dele. E aí ele vai falar sobre muitas questões místicas, né? E uma coisa que ele vai falar é sobre as pirâmides, né? Tem lugares lá nas pirâmides que eles existiam para questões iniciáticas, né? Um local que era coberto com água, eles induziam o aspirante à iniciação a quase um estado de morte para ele conseguir sair do corpo e perceber, você não é só corpo, existe algo além disso. Então ele tinha todo um estudo espiritual e místico por detrás da religião egípcia. Desde os cultos primitivos, a magia era algo para poucos. O iniciado era alguém à parte da sociedade. Esta visão foi a base do que eram os cultos de mistérios de povos como os gregos, né? E aqui, né, os gregos, eles beberam muito da fonte dos egípcios, né? Depois de muito tempo que os egípcios estavam lá fazendo as macumbarias deles, os gregos foram lá e começaram esse rolê, né? E conhecer, e entender, e começaram os seus próprios cultos de mistérios também. Mas aqui é interessante a gente perceber, gente, o estudo místico, ele sempre é um estudo à parte da vivência religiosa, né? A religião, ela vai lá, é para o povão mesmo, sabe? É o que você tem que fazer, como que você tem que viver, o que você tem que obedecer, o que você não pode fazer, isso. E por detrás disso, o estudo místico, que é para poucos.
né? Sempre foi para poucos, né? A casta, sempre eram castas, né? Castas de sacerdotes e imperadores e faraós e os brahmanes. A gente pode falar várias e várias castas da sociedade que detinham esse poder místico, esse poder de entender realmente que existia uma realidade mística por detrás da realidade normal. Aos sacerdotes cabia a vida dupla de guiar os povos através dos ensinos religiosos, mas também de fazer parte de uma casta separada de indivíduos que compreendiam os mistérios por detrás da realidade. Assim, a magia florescia por entre os povos, por detrás dos panos da sociedade, né? E aí, isso é interessante, gente, porque lembrando que eu falei, né? Magia, no fim das contas, é entrar em contato com a realidade imanente, né, que emana todas as realidades, e, através disso, realizar um milagre, né? Eu trago algo dessa realidade para cá, um fruto, né? Isso é magia, no fim das contas, né? E isso era realizado, como eu disse, por uma casta separada de pessoas que detinham conhecimento disso, né? E aqui, né, a gente começa então a falar especificamente dos hebreus, né, que eles nasceram através de Abraão, né, podemos dizer assim que o judaísmo ele nasce com Abraão, né, que tem as visões também, né, novamente aí aquele caráter que eu disse, né, uma visão mística, um contato com o místico que começa a dar contornos de uma religião, né? Então, né, os hebreus seguidores de Yod-He-Bal-He se reuniam e se identificavam através de sua vida espiritual. Durante eras, viviam o que muitos hoje chamam de misticismo normatizado. Isso é muito interessante, esse é um termo que eu ouvi de um rabino, eu achei ele fascinante esse termo, né? Porque, assim, isso era uma coisa, gente, que os hebreus, eles tinham, assim, muito interessantes, assim, né? Embora existia realmente ali os sacerdotes, tudo e tal, assim, mas a gente poderia dizer que os hebreus, cara, eles faziam realmente um rolê muito intenso, assim, de congregar tudo em volta da vida mística, né? Toda a existência dos hebreus era em torno do templo, do Santo dos Santos, né? Embora só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, todo mundo vivia ali em volta, né? E aí, né, eles como povos nômades do deserto, eles iam andando, né? E montava bar, montava tenda, erguia lá as paredes e começava todo o trabalho deles, né? E aí eles foram, né, fazendo isso e se encontrando em alguns lugares, né, até que começa a criar e erguer o primeiro templo, né, e aí começa realmente a vida ali, né, em torno do templo e toda a vida mística, né, que eles tinham, né, esse misticismo normatizado, né, que é o quê? Uma vida religiosa, uma vida mística através do dia a dia, né. Mas como está escrito aqui, a paz desse povo não durou muito tempo, né, gente? Porque, assim, né, se a gente for olhar na história da humanidade, guerra de deuses é a coisa mais comum na face da Terra, né? Você ter povos que começam a brigar, né? Meu Deus é melhor que o seu, meu Deus é verdadeiro, e não sei o quê, e vai brigando, e vai brigando. Isso aí, a história da humanidade é isso, né? Não podemos dizer que hoje não é tão diferente assim, né? Mas os hebreus, cara, eu acho assim, sabe, que é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que os hebreus, né, o povo judaico, eles tinham um dom, assim, sabe, de incomodar, sabe? Eles têm um dom de caçar briga, assim, sabe, através do zelo, né? Eles, assim, uma seriedade, um zelo, assim, sabe? Mas uma rigidez de conteúdo muito grande, assim, sabe? Porque muitos povos existiam entre eles com suas espiritualidades e se mesclavam, né? E eles começaram a se fechar, né? Não, né? Não, aqui Yod-He-Bal-He é um, né? O Senhor é teu Deus, o Senhor é um, né? Inclusive, né? Começa já a surgir uma coisa que mais para frente a gente vai falar que a igreja faz muito, né, que é a demonização mais intensa dos outros deuses, né? Inclusive, né, a palavra Satanás, né, Shaitan em hebraico, um dos usos para essa palavra é isso, né? Porque Shaitan significa adversário, né? Então, Shaitan era usado para denominar o deus do outro povo, sabe?
Eles são Shaitan, aquele Deus é Shaitan. Isso é uma das bases que faz criar a ideia de Satanás. Tá? Por isso que hoje isso é coisa do diabo, isso é coisa do Satanás. Isso começou lá nos hebreus, que apontavam o dedo para os deuses, outros falavam, isso é Shaitan, né? Ou seja, adversário. Né? E aí vai começando as tretas, né? E não demora muito tempo, começa a galera a descer a porrada em cima dos judeus e não dá perdão para eles, né? Nossa, que história os judeus têm, né? Foi um povo assim, extremamente perseguido pela história da humanidade, né? E desde a destruição do templo, acabou a paz do povo judeu, porque eles não tinham mais lar, né? Eles não tinham mais casa. Mas aí começa uma coisa muito interessante, né? Porque antes a vida era centrada no templo, né? Tudo em volta do templo, né? Mas agora, como povo sem terras, coube aos judeus manter suas práticas e ritos para agregar seu povo, né? Então, assim, eu não tenho mais templo, eu não tenho mais o sacerdote ali dentro do templo, sabe, fazendo os ritos e congregando a presença de outro revolver, eu não tenho mais isso. Eu tenho o que agora? Eu tenho a minha conexão mental com esse Deus uno. Então eu começo, agora sim, mais ainda, o misticismo normatizado. Eu torno a minha vida mística. Né? Eu ritualizo a minha vida. Então, por exemplo, o ritual que a gente fez, o ritual de júbilo, né? Uma das bases dele é o Shabat, né? O ritual de Shabat, que os povos judaicos obedecem até hoje. Né? Então, pensa que é egrégora, né? É uma egrégora poderosíssima, porque os judeus do mundo inteiro, nessa hora, tá lá. Todo mundo fazendo as preces, os rituais, papapá. E todos os dias tem um dia no ano certinho. Aí tem o Yom Kippur. Todos os judeus estão fazendo o Yom Kippur. E aí eles foram fazendo isso, né? Só que aí começa realmente, né, a acontecer uma coisa interessante, né? Eles não tinham mais casa, eles não tinham lar. Então eles começaram a criar essas práticas espirituais mais ritualizadas para dentro de suas casas, né? Mas assim, antes disso mesmo, sabe, a gente já vai ter um estudo místico, né, do judaísmo, né? E aí, por exemplo, a gente poderia citar aí um dos estudos místicos mais antigos, é o que a gente poderia falar que são os místicos da Merkaba, né? Que eles vão estudar a visão de Ezequiel, né? Que inclusive, assim, recomendo para todo mundo um dia ir na Bíblia, ir lá em Ezequiel, sabe? Procurar esse capítulo e ler, tá? Principalmente para nós que já comungamos a ayahuasca, é assim, muito interessante. Você vai olhar para, rapaz, esse cara ele estava de consciência alterada, não é possível, tá? Ou ele tem assim, uma abertura espiritual imensa, assim, sabe? Porque o que ele viu, o que se descreve ali, é uma experiência mística de alto calibre, né? Então, assim, muito ali no começo, né, enquanto Abraão estava sintetizando ali, né, a sua experiência sagrada e passando os mandamentos para as pessoas e agregando o povo em volta, né, desses mandamentos, né? E aí vai se seguindo ali e esse estudo místico ele vai começando, né? Ele vai começando porque pessoas vão começando a estudar o que Abraão fala, e aí, de repente pessoas já vão começar a estudar o que Ezequiel viu, e aí vai surgindo então os ramos místicos, né? Do judaísmo, mas ainda não se usa o nome Cabala, né? Esse nome ele não é utilizado. Não tem nome, na verdade. Não tem nome. É estudo, sabe? Eles estudavam, na verdade, se eu não me engano, eles tinham um nome para algo místico, mas eu não estou me recordando agora. Mas eu posso garantir, não é Cabala. Não existia essa palavra, né? E aí, isso se reforça mais ainda após eles perderem o lar, né? Porque os povos começam a se separar, não tem lar, cada um vai para um canto, e como que eu me mantenho vivo, sabe? Eu tenho que manter a chama do meu povo viva, me conectando através desses rituais. Espalhados pela Europa, o misticismo originário dos cultos de mistérios gregos e egípcios
começa a se fundir com o misticismo judaico, né? Então, aí começa, então, agora, né? E aí passou muito tempo, né? Desde a destruição do templo, e os povos judeus foram se espalhando, né? E foram se colocando em alguns lugares, aqui e ali, né? Alguns povos eram expulsos de novo e fugiam, outros eram aceitos em alguns lugares, e aí eles começam o quê? A professar a sua fé, né? E aquilo começa a entrar em contato com os cultos da época, né? E aí, aquilo vai começando a girar em torno, vai começando a criar uma mescla, né? Vai começando a criar uma mescla porque os povos se comunicam, eles conversam, né? Então, assim, essa mistura já vai começando a acontecer, então, né? E aí, em torno de 1270, a palavra cabala começa a ser usada, né? E é interessante porque nessa época também surge um dos mais renomados místicos cabalistas, né, que ele chama Abraham Abulafia, né? Embora em vida, assim, as pessoas não deram muita bola para ele, sabe? O que ele criou, sabe? Nossa, foi assim, muito importante, inclusive o que a gente vive hoje, né? Essa ideia, por exemplo, sabe, de você pegar uma letra hebraica e meditar em cima dela, quem trouxe essa ideia, quem aperfeiçoou essa ideia foi esse cara, Abraham Abulafia, né? Então, olha que interessante, na época dele, começa a se usar esse nome, Cabala, porque, gente, na Europa inteira tinha galera, tinha judeu, estudando e trocando conhecimento, e escrevendo tratado, e escrevendo livro, e comunicando com um judeu de outro lugar, olha, eu meditei, encontrei isso, eu encontrei aquilo, e começa todo esse curso cultural, sabe? Eu me deixo influenciar pelo povo de onde eu estou, aprendo com ele, mesclo a minha espiritualidade com essa, tenho as minhas descobertas e, olha, estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E vai começando todo esse burburinho, né? E aí, nessa época que começa a surgir, então, o uso da palavra cabala. E ela começa por quê? Os judeus, eles falavam nessa época algo muito interessante, sabe? Que eles não estavam inventando algo, né? Quando as pessoas perguntavam para eles, de onde vocês tiraram isso? Sabe? Que negócio é esse que vocês fazem, sabe? Aí eles falavam, não, a gente não está inventando algo. Isso é cabala. Ou seja, o que é? Isso é recebido, né? Nós recebemos e estamos passando para frente. E outras pessoas na frente vão cabala, receber isso e passar para frente também. Então, nós estamos fazendo parte de uma corrente. Começa lá atrás e está passando para frente esse conhecimento e a gente está estudando, né? Eles falam, inclusive, né, que o estudo da Torá, né, dos mandamentos, né? O estudo de Cabala é uma conversa, quem fala isso é o Halevi, né? É uma conversa que começou lá com Abraão, né? Porque é muito interessante, gente. Essa questão oral para Cabala é muito importante. Isso aqui que a gente está vivendo, por exemplo, isso aqui é plenamente cabalista, sabe? Porque Abraão, por exemplo, eu acho fascinante como que ele fazia, né? Aonde ele morava era uma cidade com muito trânsito de mercadores, assim, as pessoas iam e vinham, né? E aí, o que ele fazia? Era costume, na época, receber as pessoas em casa. As pessoas faziam isso, simplesmente. Sabe? Recebia, né, alguém em casa e tomava pouso ali, oferecia comida, tudo e tal, assim, sabe? E ele começava a pescar, sabe? Jogar sementinha, assim, sabe? Jogar verde. Ele falava umas coisinhas, assim, sabe? Para as pessoas, tudo e tal. E tinha gente que não pescava nada e ia embora. Mas quem pescava, quem interessava, ele já começava uma conversa. Ó, depois você volta aí, sabe? A pessoa ia, quando voltava, ele já conversava mais. Ia fazendo isso com várias pessoas, né? Então, ele foi montando uma escola. Tem uma grande escola cabalista ali, e ele foi passando conhecimento e trocando. Por isso que fala, né, que a cabala é antiga, né? Na verdade, o nome cabala, ele é novo, ele é de 1200, né? Mas a cabala, o ato da cabala, na verdade, ele é antiguíssimo, né? Porque Abraão começou ele, né? Ele recebeu, né, através da sua experiência mística, ele recebeu algo e ele fez cabala. Recebeu e passou para frente. E alguém recebeu dele e passou para frente. E foi criando esse movimento, assim, que foi passando esse ensino místico, né?
Porque, embora existia religião para muitos, é para poucos que vale o ensino místico, porque nem todo mundo tem essa sede, gente. E aí é uma coisa que é muito importante a gente pensar quando a gente está falando de ensino místico. Nem todo mundo tem essa sede igual a gente aqui, por exemplo. Uma sexta-feira, pandemia, todo mundo sentadinho para a gente trocar uma ideia sobre magia, cabala. Não são muitas pessoas que têm essa sede, né? Então isso já é antigo, a gente não está fazendo nada novo, né? Pela origem comum, o misticismo judaico começa a infiltrar a igreja cristã e influenciar vários pensadores. A partir disso, muita literatura começa a ser criada com base na mística judaica, né? E aí isso é muito interessante, né, gente? Porque assim, a igreja foi começando cada vez mais a ter poder, né? Isso começa lá com Constantino, né? Que faz aquele golpe dele lá e aí consegue colocar a igreja, né, católica, apostólica como romana, né? Aí que ela vira romana. E aí ela gradativamente vai conquistando poder, até que chega um ponto que ela é o poder da Europa, né, principalmente. E aí, gente, começa a acontecer uma coisa, os cultos começam a ser suprimidos, né? Porque já não começa... A Inquisição, ela já tinha começado nessa época, inclusive, mas não tinha fogueira ainda, sabe? Só tinha, assim, uma pressão da igreja, assim, tipo, o que vocês estão fazendo? Isso não pode, né? Mas cabala era uma coisa assim que, não, mas pera, né? Jesus, ele estava entre os judeus, ele era judeu, né? E, você está falando de Deus, né? Nomes de Deus, né? Não, aí ficava essa zona meio cinza, assim, sabe? E aí, então, o ensino cabalista começa a adentrar a igreja, né? E aí, muitos místicos começam a ser influenciados por esse pensamento, né, e influenciar outras pessoas, né? Na foto aqui, a gente tem um dos místicos mais renomados, assim, sabe, da história da magia. Cedo ou tarde, se você quer mexer com macumba mesmo, né, magia, sabe, um dia você vai ter que parar e tentar ler esse livro. Eu digo tentar porque ele não é fácil, ele tem mais de 1000 páginas e ele é escrito de uma forma muito difícil. Eu não consegui ler ele todo. Eu li a metade, são 3 livros, na verdade, né, que é 3 livros de filosofia oculta, de Agripa, né? Ele é só um dos místicos que fizeram esse estudo, o estudo esotérico, mas com uma pegada muito cabalista e também hermética, né? Aí começa a surgir essa mistura, né, da cabala judaica com o hermetismo, que daria luz ao que a gente chama hoje da cabala hermética, né? E aí vamos pensar, né? O hermetismo, na verdade, ele precede a cabala, porque hermetismo, no fim, é o quê? Hermetismo, Hermes, vem de Hermes, né? Hermes, o deus grego, que, na verdade, não é de Hermes, vem de Thoth, né? O deus egípcio da sabedoria, né? Hermes, Thoth e Mercúrio, na verdade, são uma força só. E daí tem um arcano místico muito poderoso, né? De Hermes, Mercúrio e Thoth são os pais da magia, né? Então, por isso, hermetismo, porque Hermes, né? Hermes Trismegisto, Hermes o três vezes o grande, né? Que, na verdade, é o próprio deus Thoth, é o pai da magia, né? Então, o hermetismo ele já vem lá do Egito Antigo, influenciando os povos, influenciou os gregos, influenciou um monte de os romanos, e aí começa a adentrar na Europa e vai essa galera, mas ao mesmo tempo a igreja começa a tomar poder. E aí o estudo místico dos judeus começa a adentrar a igreja, né? Então começa a ter essa mescla muito poderosa, né? Dentro da igreja, com acesso à escrita, padres, abades, outros membros do clero têm liberdade para estudar e escrever sobre magia, que de forma muito oculta, né? E aí, gente, começa realmente todo um movimento de estudo místico, né? E eu acho que esse momento é um dos momentos de maior florescimento místico da cabala, né? Porque ela está protegida pela igreja, né?
Embora alguns faziam vista grossa, alguns meio que criticavam, tudo assim, mas sempre tinha algum padre, sempre tinha algum bispo, né, que queria entender melhor isso, né? Na época, por exemplo, vários, eu não sei se vocês sabem, né, mas vários membros do clero, inclusive reis, eles eram adeptos da astrologia, né? Eles, inclusive, têm grimórios de papas, né? Na verdade, tem grimórios que são ditos que foram escritos por papas, né? Tem um grimório famoso, né? Chama Grimório do Papa Honório, né? Na verdade, esse grimório ele nunca foi feito por nenhum papa, né? Mas só para você ver que essa ideia da igreja mexer com magia e misticismo, ela existia, né? Embora para o povão era a igreja só que mandava, mas dentro ali do clero era uma salada mista de muitos ensinos e a cabala estava ali, né? E como a igreja tinha poder e a cabala vinha do judaísmo, né, que é uma das origens do cristianismo, então eles tinham respeito. Para o mago da Idade Média, o mundo era um corpo cheio de vida e todas as coisas possuíam a centelha da alma do Criador. Sendo assim, cabia o mago acessar essa centelha através de palavras de comando, né? E aqui eu pus esse slide, aqui ele é muito interessante, gente, porque aqui, ao mesmo tempo, nós temos todos os ensinos herméticos sintetizados e nós temos uma árvore da vida aqui, sintetizada. Aqui, nessa imagem, a gente pode falar que começa a nascer a união da cabala, do estudo místico, né, do judaísmo, com o estudo hermético, né? Porque aqui, né, o hermetismo ele vai falar, né, que existe um todo, né, que seria essa cor aqui de fora, né, e esse todo vai emanar a realidade. Então, primeiro, ele emana as 12 constelações fixas aqui em volta, né, todas as constelações. E aí depois, né, as estrelas fixas, né, que é inclusive um estudo, né, os árabes estudavam muito isso, né, e as constelações das estrelas, elas fazem parte basicamente de um mesmo corpo, quase que assim, alguns colocam separado, mas é uma mesma energia, né. E aí começam os planos, né, aqui Saturno, Júpiter, Marte, Sol, né, Vênus, Mercúrio, Lua, até chegar aqui no plano elemental, a Terra. Olha que interessante, né, gente? Olha, Saturno, Júpiter, Marte, Sol. Gente, isso aqui, na verdade, não são os planetas como são colocados na árvore da vida. Ó, Saturno, Binar, Júpiter, Hesed, Marte, Geburah, Sol, Tiferet, Netzah, exatamente. Então, olha só que coisa mais interessante. O ensino cabalista e o ensino hermético começam a se misturar aí. Hoje a gente acha que é assim, né? Não nasceu desse jeito. Não nasceu, gente. Não existia essa coisa de colocar planeta na árvore da vida. Na verdade, não existia a árvore da vida do jeito que a gente conhece. Existia um conhecimento, né? Que era passado para as pessoas, né? Inclusive, né, isso gera muitas polêmicas, né? Porque, por exemplo, um dos livros principais da Cabala, né, que é o Sefer Yetzirah, né, que eles falam que Abraão escreveu, né? É uma polêmica gigante, porque estudos linguísticos demonstram que esse livro foi escrito nessa época da Idade Média, mais ou menos em 1100, 1200, por aí, assim, sabe? E que deve ter sido um rabino que escreveu e fala que foi Abraão. Essa prática era muito comum na época, né? Você sintetiza o ensino, mas aí para dar relevância a ele, você fala que foi um cara muito foda que fez. Né? Um grande exemplo, as clavículas de Salomão, né? Aquele livro clássico da magia, né? Que não foi Salomão que escreveu, né? Porque Salomão, inclusive, nem existiu. Né? Ele é um personagem mítico da história dos judeus. Não sei se vocês sabem, né? Mas não existem não existe nenhum tipo de relato histórico da existência de Salomão. Não existe, sabe? Tudo que está escrito na Bíblia, que ele fez, tudo e tal, não tem nada histórico que foi deixado naquela época que conta que existiu alguma coisa daquela magnitude. Então era muito comum isso, sabe? Você atribuir personagens místicos, faz um livro e fala, ó, foi isso, né? O ensino místico judaico ele é antigo, né? Mas a cabala, né, é moderna.
1200 e poucos começa essa palavra, cabala, né? Então, nessa época, vai começando essa galera a falar livro tal, né? O Zohar, por exemplo, né? Que é um livro também, um dos centros de estudo da cabala. Foi escrito nessa época também. Falam que é antiguíssimo, né? Que foi o arcanjo, agora não lembro quem deu ele, se foi Ratziel ou se foi Adão, né? Adão foi o Sefer Yetzirah, na verdade, né? Adão deu falou o Sefer Yetzirah para Abraão, né? O Zohar eu não me lembro, né? Mas aí tem um outro livro, o livro de Ratziel, né? Que foi escrito pelo arcanjo Ratziel, que é o arcanjo de Roquimar, né? Isso eu não vejo que isso é muito comum nesse momento. Falar que isso é antigo, né? Que o meu estudo ele vem de muito, mas esse livro é muito antigo, né? E aí, nessa época, vai começando essa mescla desses ensinos, né? Porém, a Inquisição faz com que o estudo místico se torne gradativamente mais perigoso, até o momento onde se torna letal, né? E isso, gente, foi acontecendo aos poucos, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a Inquisição começou a ficar séria, assim, sabe? Ainda eram só feiticeiros que iam para a fogueira, né? Eram eles que eram queimados, né? Porque a questão era o paganismo, né? Então ia bruxa, ia benzedeiro, ia rezador, ia toda essa coisa assim. Então ainda existia o estudo místico, mas na medida que a Inquisição foi apertando o cerco, aí não tinha mais nada, sabe? Aí não tinha como ter mais nada. E aí era muito perigoso você fazer um estudo com cabala, por exemplo, sabe? Você podia morrer por conta disso. Dentre as várias baixas da Inquisição estão os templários, que além de deter muito poder material, são conhecidos nas ordens iniciáticas pelos seus conhecimentos místicos, né? Fala-se muito, né, quando os templários foram tomar a Terra Santa, né, e ficaram lá, que era o templo dos judeus, né, que eles encontraram o cálice, o Santo Graal, né? Na verdade, essa lenda, inclusive, era bem moderna, sabe? Na verdade, na Idade Média não se conversava tanto sobre isso, né? O que se sabe é que os templários, eles foram, né, para a Terra Santa e lá eles entraram em contato com quem? Com os muçulmanos, né? Com o povo do Oriente, que já estudava magia há muito tempo mesmo, né? Os maiores astrólogos são árabes, né? Você vai encontrar tratados e tratados de astrologia árabes, né? Que eles pegaram, né, dos povos antigos e foram refinando, né? Então, muito ali foi aprendido através desse contato, né? E ali eles encontraram, muito provavelmente, né, estima-se, né, que ritos e práticas cabalistas, práticas judaicas antigas, práticas místicas antigas do povo judeu, provavelmente foi o que eles foram encontrando através de contato com as pessoas, através de conversa, através de busca, né? Eles eram muito assim bons de conversa, bons de prosa, né? Como soldados de Deus, né? Eles eram muito bons para conversar com as pessoas, tinham relatos. Assim. Então eles fuxicando, conversando e provavelmente conheceram muita coisa, né? E isso fez o fim dos templários, né? Numa das acusações, né, da igreja, fala, né, culto a Baphomet, né? A primeira vez, né, que esse nome aparece, inclusive, na história da humanidade, esse nome, Baphomet. Elifas Levi, depois, né, vai falar de Baphomet no seu livro Dogma, Ritual e Automagia, mas esse nome apareceu na pena, na sentença que foi dada para os templários, né, que eles faziam culto a Baphomet, né, que era o diabo, tudo e tal, assim, né. E aí tem toda uma mística por detrás disso, né, que uma das coisas que eu li que eu achei interessante é que Baphomet era uma palavra cifrada, né, que na verdade Baphomet significava, era um nome antigo de Sofia, né, Sofia, a deusa, né, do conhecimento dos gnósticos, né. Então, assim, eles foram levados, né? E, junto deles, muito desse conhecimento foi sepultado, né? Porque eu acho que quando os templários encerraram as suas atividades de forma forçada, né? Ficou aquele susto, assim, né? Tipo, nossa, né? Estão morrendo
muitas pessoas mesmo, porque eu acho que ninguém imaginava que os templários iam ser dizimados da forma que foram, né? E aí, realmente, né, gente, aí é cala a boca mesmo, e eu estudar uma árvore da vida, eu posso morrer, né? Inclusive, eu esqueci de falar, eu esqueci de mencionar, tanta coisa falar que a gente esquece, né? Nessa época, né, que começa o trânsito, né, de conhecimento, vou até voltar aqui, né, nessa época aqui, principalmente, né, do trânsito do hermetismo com o misticismo judaico, né, com a cabala, é que se forma esse design que a gente conhece da árvore da vida, né? Quem forma ele, inclusive, é um dos maiores cabalistas de todos os tempos, Isaac Luria, né? Até se fala, né, a cabala luriânica, né? O que estudamos hoje em dia é cabala luriânica, porque vem de Isaac Luria. Essa ideia, né, da árvore da vida, esse desenho que existe hoje, vem dele, né? Ele teve através de estudo e uma experiência mística que ele teve, e aí ele sintetizou. E aí pensa então, né? Só em 1300, 1400, acho que 1400 e alguma coisa que Isaac Luria sintetiza a árvore da vida da forma como conhecemos, né? Então, para vocês verem, gente, o estudo místico ele vai tomando forma, né? E ele vai sendo influenciado pelo povo e pela época de onde ele passa, né? Então, aqui os templários têm seu fim, né? Mas estes conhecimentos esotéricos dos templários se mantêm vivos no submundo, influenciando as guildas dos pedreiros livres, a origem maior da maçonaria, né? Aqui esse desenho, gente, olha só que interessante, né? Aqui tem muitos símbolos místicos, né? Ora, vamos começar por essas duas colunas, né? Esse B e esse J, né? Aqui, na verdade, são os nomes das duas colunas da árvore da vida, Boaz e Jaquim, né? O pilar, o B é o pilar da severidade, e J é o pilar da misericórdia, né? O pilar esquerdo, o pilar direito. E aqui no centro, né? Aqui a luz, porque é Tiferet, né? Embaixo o piso quadriculado, que é Malkuth, Tiferet, e em cima o olho que tudo vê, né? Que é a origem de todas as coisas. Então aqui, olha que interessante. Nessa foto, temos uma árvore da vida de uma forma que muito oculta, né? A maioria das pessoas nem faz ideia disso, né? Porque um dos pilares da maçonaria é a cabala, né? E podemos dizer assim que, sem sombra de dúvida, uma das ordens assim, que mais segurou, né, o ensino cabalista e levou ele para frente foi a maçonaria, né? Tem outras ordens? Tem, né? Tem a Rosa Cruz, principalmente, né? Com o mito, né, de Christian Rosenkreuz, né? Que ela tem uma origem cabalista muito, muito forte mesmo, né? Mas eu quis colocar a maçonaria porque a maçonaria ela é muito simbólica, né? Então ela vai pegando os símbolos, né? Então os desenhos, as coisas, então, vários deles com arquitetura cabalista, né? E aí o misticismo cabalista vai sobreviver, né? Porque os povos judeus eles viviam, né? Separados, né? E vão convivendo aqui e ali. Mas o estudo místico ele começa a ficar proibido e difícil, né? Muito difícil mesmo. Tendo como uma das suas principais bases ritualísticas a cabala, a maçonaria mantém viva a chama mística cabalista no esoterismo ocidental. Como diz a própria, a maçonaria sempre existiu. Essa frase, eu acho ela muito interessante, sabe? Porque muitas pessoas não entendem ela, né? A maçonaria fala às vezes, a maçonaria ela sempre existiu, as pessoas pensam, nossa, então hoje em dia isso é um revival da maçonaria, né? A gente só reconstruiu o que... mas a maçonaria então existia. Será que existia avental antigamente? Os rituais eram dessa forma? Não, gente. O que os maçons estão querendo dizer é o quê? Que o que a maçonaria faz sempre existiu, né? É antigo, né? Eles só estão fazendo o quê? Cabala. Dando continuidade a esse ensino místico que vem lá dos povos egípcios, né, dos hindus, do lado do antigo mesmo, e vai passando, né? O que os gregos chamam de corrente dourada, né? Que é essa corrente dourada de iniciados, né? Um mestre inicia um discípulo que vira mestre, que inicia outro discípulo que vira mestre, e assim vai, né? E vai criando uma corrente dourada de iniciados, né? Podemos dizer assim, né, sem soar arrogantes, né, que bebemos
muito dessa corrente dourada hoje em dia, né, na ordem, né, porque estamos construindo um trabalho iniciático que é baseado em vários místicos, né, que deixaram esse seu legado. Então, nós estamos continuando a conversa que os cabalistas começaram, como a Dani falou, né, logo a OEC sempre existiu, com certeza. Né. A ordem, né, embora, né, a gente possa falar, né, que a ordem, né, como instituição, né, ela é nova, né? Principalmente combina cabala com ayahuasca. O formato dela é original, mas fazer um trabalho místico é antigo, né? Ele sempre existiu, né? E aí a maçonaria vai dando continuidade nisso. Olha esse desenho que interessante, né? O templo aqui com a árvore da vida em cima, né? Aqui, se vocês for olhar nas posições, né? Está em inglês, mas dá para ver, sabe? Tá aqui as posições das pessoas dentro do salão da maçonaria. Aqui em Binar, né? Tem aqui, o secretário, o tesoureiro, e papapá, as posições baseadas na árvore da vida. Olha que interessante, né? Como que a árvore da vida foi essa base tão poderosa assim, de ensino para a maçonaria. Né? E aí, seguindo, né, passamos então, né, a época da Inquisição, né, passamos aí o Iluminismo, né, que pôs assim, mais uma pá de cal em cima do estudo místico, né, e aí foi aos poucos, né, muito escondido ainda, né, algumas guildas, algumas coisas, fazendo um estudo místico ali aqui, os judeus, né, os místicos judeus fazendo coisas escondidas, assim, tudo e tal. Ainda existia, né, esse movimento por detrás dos panos, assim, de uma forma muito sutil. Né? Mas aí eu acho que vem, né, a ordem hermética da Aurora Dourada, né, com um grande expoente da magia, né, moderna, que eu gosto de falar isso, porque eu acho muito importante. Se a gente tem a oportunidade de estar estudando magia hoje, podemos dever muito, sem sombra de dúvida, a esse povo. Né? E o que eles fizeram, inclusive, foi o que a gente faz hoje, que é um puta sincretismo, né? Porque eu não esqueço, né, de uma amiga da Daniela Mesquita, né, a Chay, né? Que a Chay foi falando para ela, né, como é que é a ordem, né? É uma ordem cabalista, templária, franciscana, que toma ayahuasca. O menino assim, nossa, mas isso funciona? Né? As pessoas assustam mesmo, né? Tipo assim, velho, que rolê mais louco é esse? Mas, cara, a ordem hermética da Aurora Dourada já fazia isso há muito tempo atrás, porque ela mistura cabala, né? Toda a base ritualística dela é cabalista, né? Com mitologia egípcia e cristã, né, através do mito Rosa Cruz. Né? Toda a mitologia da ordem hermética está sintetizada no Cristo, né? No mito osiriano, né? Osíris como deus antigo que morre e renasce, né? Com força primordial que dá luz a essa energia tiférica, né, do Cristo, que também significa o Cristo aí para nós, né? Então, cara, eles fizeram um trem muito foda. Apesar de que foi uma bagunça a Golden Dawn, que ela não durou nem 20 anos, a Golden Dawn, né? Que virou uma putaria, não foi uma brigaiada, o Crowley entrou e virou uma zona, não sei o quê, e ela logo encerrou, mas a semente foi plantada, né? Ela plantou a semente da magia e logo em seguida o Crowley pegou tudo que aprendeu e começou o caminho dele e foi levando a magia para frente, foi levando a cabala para frente, né? O Crowley chamava a cabala de Santa Cabala, né? E os Beatles colocaram o Crowley numa reportagem sobre eles, aí o resto é história, né, gente? Aí todo mundo queria saber quem que era esse cara e começou a disseminar aí cada vez mais o misticismo, né? Tanto ocidental como oriental também, né? Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores responsáveis por trazer o misticismo oriental para o Ocidente é o Crowley, porque na ordem dele existia, né, esse estudo unificado de Cabala com Yoga. Né? E aí, o povo falou, nossa, o que esse cara faz? Né? O que eu quero saber? Né? E aí começaram a estudar bem o que ele fazia, e logo começou toda aquela coisa. Né? E os Beatles vai lá com os gurus, e começa a associar com os gurus, e vai toda essa história que a gente conhece. Mas a semente já estava plantada. As pessoas começavam a ter acesso, né, através dessa abertura ao conhecimento cabalístico,
e manter, então, mais ainda essa chama viva. Começa a Cabala surgir mais ainda, né, das sombras, né, e vir para a superfície. Né? Então, gente, pensa nessa história, né? Após todo esse percurso, grupos e grupos cabalistas surgem dizendo ser este o momento escolhido para a revelação dessa sabedoria milenar para as pessoas. Porém, o estudo esotérico cabalista nunca parou. Ele apenas continua oculto, como sempre foi o estudo místico. Algo para poucos dispostos a desbravar seus mistérios. Então, eu quis colocar essa frase no final, gente, para deixar isso bem claro, né? O estudo místico da Cabala, né, ele sempre foi centro de algumas pessoas, mas aí que tá, não são muitas. Né? Essas pessoas, elas foram, através do tempo, passando, né, esse estudo místico para frente, passando um para o outro, um para o outro, um para o outro, né, e influenciando povos, influenciando gerações através desse estudo, né? Então, assim, tudo que a gente estuda hoje, né, de árvore da vida, né, e de correspondências planetárias, né, e de arcanjos de cada vida, e nomes sagrados, e meditação de nomes sagrados, né, e a gente tem uns planos, e tudo isso foi sendo desenvolvido com o tempo, né, foi sendo desenvolvido através da história, foi sendo sintetizado através de místicos e místicos e místicos. E hoje, né, através de movimentos de várias ordens, nós temos acesso a esse misticismo. Né? Então, quando a gente encontra as coisas prontas hoje no Google, a gente não faz ideia de como que esse rolê foi difícil, sabe? Foi muito difícil chegar para nós essa bagagem espiritual, esse arcabouço místico, né, para a gente, então, ter acesso e conseguir fazer as nossas práticas hoje com tanta segurança, com tanta tranquilidade. Né? E aí fica aqui o meu recado, né? Eu quis passar, né, falar nessa palestra dessa história, né, principalmente para quê? Né? Para a gente ver, gente, que magia, né, e misticismo é na prática. É na prática, gente. Né? Como que esses místicos, como que o Isaac Luria foi lá e fez um desenho da árvore da vida, gente? Estudando e fazendo prática. Rezando, jejum, incenso, e ritual e coisa assim, para ir alcançar esses estados. Né? Porque até algumas pessoas perguntam, Pedro, você não vai falar de ritual na sua palestra, não, sabe? Cara, mas o maior ritual que existe na Cabala, sabe, é você tentar sacralizar ao máximo a sua existência. Né? Compreender o presente, que é a vida, né? E tornar ritualizado cada momento do seu dia, para que através dele você tenha contato com Deus, né? Você tenha contato com o sagrado e possa se abençoar dele e trazer esses frutos para a sua existência. Né? Esse, para mim, é o maior ritual cabalista que existe. Essa é a maior pérola do misticismo judaico, né, que é a Cabala. É trazer essa intimidade com Deus. Né? Por isso que a Cabala foi tão forte, sabe? Por isso que a Cabala ela é tão forte até hoje como coluna central do estudo místico, né? Porque ela aproxima o místico do Criador. Né? Porque eu não sei se vocês têm essa consciência, gente. As pessoas pensam que as conversões que a igreja fez foram na base da porrada, né? Embora tenha sido na base da porrada, muita coisa assim, sabe? Mas a igreja, cara, ela fez uma coisa que as religiões antigas elas não tinham, que é o quê? Entregar na mão da pessoa a salvação dela. Tá? Porque antes isso não existia. Tá? Se você era plebe, você não tinha contato direito com o sagrado. Ou você fazia feitiçaria escondida na sua casa, ou você não tinha. Era o faraó, era o líder da sua tribo, era ele que guiava o povo, sabe? E aí a igreja ela vai te falar, não, aqui, você tem que acreditar na gente, e você vai ser salvo. Né? Já foi uma mudança. Mas a Cabala, velho, ela vem e entra, sabe, nesse momento e ela traz para os bruxos, para os rebeldes, né, que estudavam o misticismo, outra perspectiva de, olha, você pode ter contato místico com o sagrado. Faça essas práticas, entenda o que é o misticismo dos judeus e você vai entrar em contato com Elohim, sabe? Então, isso que eu acho fascinante que a Cabala traz, né? Esse contato
direto com o Criador através de suas práticas, através de seus segredos, e que hoje em dia é acessível para nós, né? Então, gente, a gente fez essa viagem aí pela história, falando como que esse esoterismo foi se desenvolvendo, como que ele foi sendo criado, e eu espero que possa ter agregado um pouco para vocês sobre como a Cabala surgiu, como que esse estudo místico foi surgindo, né? O que é esse misticismo, né, dentro da Cabala, e ver que a gente é muito abençoado hoje em dia, porque homens e homens lutaram contra a correnteza para trazer esse ensino para nós hoje, né? E eu penso que um dos deveres de um místico, né, de alguém que se predispõe a iniciar numa senda esotérica, é continuar essa conversa. Né? Como os judeus falam, né, que é uma conversa, né, que começa lá em Abraão. Né? Hoje essa conversa está com a gente. Então a gente tem que estudar, tem que praticar para levar essa conversa para frente. Né? Como a lei gosta muito de dizer, né? Plantamos para que um dia outros possam colher. Né? O misticismo é isso, gente. A gente estuda para que outros possam entender o que a gente entendeu hoje. Então, eu agradeço a atenção de todos. Foi um desafio para mim fazer essa palestra, porque eu tive pouco tempo para fazer ela, mas eu espero que possa ter agregado para vocês um pouco que seja sobre a história aí da Cabala e do esoterismo como um todo. Então, muito obrigado a todos vocês. Valeu, tio. Valeu, Pedro. Alguém? A Maria tem que falar. Seu microfone está desligado. Tá. Boa noite, Pedro. Agradecida por sobre todo. Só que queria acá, porque eu fui anotando. Quando você fala sobre o livro de Ezequiel, é o livro todo de Ezequiel ou tem algum capítulo em especial para a gente pesquisar? É um capítulo da Bíblia, sabe? Se você digitar visão de Ezequiel, sabe, no Google, vai aparecer, quer ver? Ó, quer ver? Só me disse como... Capítulo 1 a 7. Desculpa. Capítulo 1 a 7 de Ezequiel, na Bíblia. Sim. Se você tiver visão de Ezequiel no Google, você vai achar, assim, sabe? Vários sites falando. Depois, uma dúvida. Quando você fala de que Salomão, então, não era um ser humano, não era uma pessoa, é algo assim como místico, porque na Bíblia está como que é o filho de David. Uhum. Sim, esse é um tópico que ele é polemiquíssimo, assim, sabe? No estudo místico e entre os judeus, sabe? Porque, assim, os judeus juram de fé junto que Salomão existiu, né? Mas historiadores e historiadores fizeram pesquisas e pesquisas sobre a época, sabe, que Salomão supostamente teria existido, e não existe nenhum relato, nada do que ele fez, nada. E assim, Salomão ele não fez uma casa. Velho, o cara construiu um templo gigantesco, um império, assim, sabe, magnífico, assim, sabe? Não tinha como o império daquela magnitude não ter nenhum escriba daquela época para falar, tinha um cara aqui que está fazendo... Não tem nada, absolutamente nada, sabe? Aí fica estranho, sabe esse elefante branco na sala, assim, sabe? Que tipo assim, não tem, mas fica esse negócio. Então, pros místicos, sabe? Pro caminho iniciático, pros magos, né? Porque muitos vão estudar e já chegam nessa conclusão, Salomão, ele é uma chave iniciática, na verdade. Tá? Ele é uma chave iniciática, ele representa o mago arquetípico. Tá? Sim. Ele é um mago, né? Tanto que o que Salomão faz? Ele comanda o quê? Os 72 espíritos do céu e da terra. 72, inclusive esse nome muito
cabalista, né? É. 72 arcanjos, né? E os 72 daimons também como contrapartes, né? O céu e a terra, né? Então, assim, ele é um mago arquetípico, né? E todas as lendas sobre ele, no fim, são a chave para falar o que o mago tem que ter, né? Porque ele era rico e tinha um império, mas o que ele pede para Deus? Sabedoria. Sabedoria. Exatamente, né? Esse é o mago verdadeiro, né? Que se entrega para o Criador, né? Ele é poderosíssimo, mas ele só quer sabedoria, né? Inclusive tem uma passagem muito interessante, sabe, de Salomão, que entrega mais uma chave, né? Que Salomão vai para a rainha de Sabá, né? Ele vai para a África, né? Encontra com a rainha de Sabá, tudo e tal, ela fica encantada com todo o conhecimento dele, tudo e tal. E aí quando ele vai embora, né, ela, de tão encantada com ele, todo ano ela manda um carregamento de ouro para Salomão. Quantas pedras de ouro ela manda? 666 pedras de ouro. Isso está escrito na Bíblia. Você pode procurar. Está escrito lá, 666. Tá? E aí, olha que interessante. 666... sabe? É um número que as pessoas falam que é um número da besta e tal, mas na verdade, 666, esse número está associado a Tiferet. Ele está associado a Tiferet. Que interessante. Sabe? Porque eu vou tentar explicar brevemente, assim, sabe? Tem um negócio que eles chamam de K6. O que é K6? É um quadrado mágico de lados iguais, com vários números dentro. Cada planeta, sabe? Cada Sefirot tem uma cameia, né? Baseado no número dela. Então, por exemplo, Saturno, o número de Saturno é 3. 3. Então, é um quadrado de 3 por 3. Então, tem 3 números, 3 números. Júpiter, que é Hesed, o número de Júpiter é 4. Então, é um quadrado de 4 por 4. Enfim, o Sol, Tiferet, é 6, que é um quadrado de 6 por 6. Se você pega todos os números do quadrado de Tiferet e soma, a soma dá 600. Exatamente. Isso é um selo que te conecta com o Tiferet. E está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, olha, outra coisa interessante. É uma chave cabalista associada a Salomão dentro da Bíblia. Então, olha, eu tenho por mim, assim, sabe, depois de ter estudado o que eu estudei, Salomão, ele é um personagem. É um personagem. Olha lá, o Igor colocou lá, Cameia Sol, sabe? Cameia Sol. Tá, e sobre quando que ele teria uma bruxa, por assim falar, que lo guiaba, le daba el poder, que es lo que estaba falando recién, y cuando ella morre, ella se transforma en una planta y que de ahí nace la chacrona. ¿Cómo es esa historia también? Aí dá um vegetal, né? Isso. Nossa, aí eu não vou nem entrar nisso, sabe? Porque aí eu vou entrar num território muito pantanoso, né? Porque, eu não sei se você tem compreensão, né? Mas várias dessas chaves da união do vegetal, elas também são chaves. Né? Inclusive, elas não fazem sentido fora da força. Porque o mestre Gabriel, ele falava delas só na força. Só na força. Então, você só vai entender isso, sabe? Dentro da força, num ritual da UDV, com um mestre explicando ela. Então, só para fechar, Salomão seria o nome de um portal, porque se você vê como é até esse templo de Salomão que está em São Paulo, ele tem dois pilares. Eu estive ali. Então, esse portal não é um ser, é um portal. Com certeza. Entendi. É uma porta, é uma chave, né? Não é à toa que na Idade Média todo mundo queria fazer um grimório e falar que era Salomão que escreveu. Tem trocentos, né? Eu falei o mais famoso, né? Que é a clavícula de Salomão, né? As chaves menores de Salomão. E aí o prefácio dele é Salomão falando pro filho, mas assim não, sabe? É só um cara que foi lá e escreveu, é Salomão, que meu livro é foda, sabe? Era só para falar que o livro era poderoso, sabe? Porque Salomão, no fim, é a chave mística do verdadeiro mago. Sim, portal da sabedoria. Portal da sabedoria, com certeza.
Obrigada, Pedro. Alguém quer falar alguma coisa, uma pergunta, um comentário? Pedro, deixa eu te perguntar. Com referência a Salomão ainda, você disse que tem historiadores que não comprovam a existência de Salomão. Exato. Tem algum link, algum estudo desses historiadores relatando a não existência dele, desse personagem, da pessoa física? E outra coisa... Desculpa, pode falar, pode te interromper. Pode falar. Tá. Não, assim, que além da história de Salomão na Bíblia, tem também um livro que fala que é Cântico de Salomão. Que é como se ele tivesse escrito aqueles versos que relata a Bíblia. Então, se ele não existiu, qual a finalidade dele ter colocado esse livro como se fosse ele que tivesse escrito? É só, se você souber, também não tem problema. Só questão de curiosidade. Você fala do livro, é o Cântico dos Cânticos, né? Isso. Olha, eu vou te falar uma coisa, isso também polemiquíssimo, né? Mas eu, como barraqueiro de plantão, adoro soltar a polêmica e vocês que se virem depois, tá? Falando mal de mim. Mas assim, cara, boa parte da Bíblia, cara, é um livro de macumba. Boa parte da Bíblia é um livro de macumba, sabe? Ritos, sabe? São poemas, são chaves. Porque eu não sei se você tem compreensão que a Bíblia, ela é uma coisa super costurada, cara. Porque depois que Jesus morreu, todo mundo queria escrever um livro sobre Jesus. Tá? Quando os judeus estavam lá, sabe, tentando sintetizar o conhecimento deles, né, na Torá, velho, tinha um monte de gente falando, escrevendo coisa pra caramba. Até que eles se reúnem e vão sintetizando o que é a Torá. Então a Torá é um livro sintetizado, inclusive. Ele é sintetizado também. Então, assim, muito do que é colocado lá são ritos, são preces, são coisas, né, são poemas inspirados, né, que eles fazem para Deus. É isso. Né? Mas aí muitas figuras, por exemplo, Salomão, por exemplo, como figura, né, eles atribuem coisas a Salomão justamente porque Salomão é uma chave mística. Então, o Cântico dos Cânticos é uma grande chave mística, na verdade. É uma grande macumbaria, sabe? É um portal aquilo ali. Você fazer um ritual, sabe? Direcionado a Tiferet, sabe? E na hora assim, de entrar em contato com essa energia, você fazer um Cântico dos Cânticos, cara do céu, aquilo é uma magia assim, maravilhosa, sabe? Você realmente abre uma porta ali com aquilo, sabe? Então, tudo que está de Salomão na Bíblia é místico. Sabe? Então, são pessoas que colocaram lá. Elas colocaram lá. Entendi. Com relação a esse link desses historiadores que tem... Você tem vários, você consegue achar. Você tem até um livro, o Alê tem esse livro, sabe? Se você perguntar para ele acho que ele lembra melhor que eu, sabe? É um livro que fala de maçonaria, mas vai falar de Salomão também, sabe? Eu vou ver se eu lembro e eu te passo. Sabe? Tá bom, então. Eu vou pegar alguns links e vou te mandar para você dar uma pesquisada. Assim, é bem interessante isso. Ok, Pedro, obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Acho que não, né? Então, meu povo, gratidão, gratiluz pela presença, sabe? Muito obrigado por poder estar aqui, sabe? E conversar com vocês sobre essas coisas que eu gosto muito. Sabe? Gratidão mesmo. Um abraço a todos. Tchau, gente. Arrasou, viado. Tchau, gente. Muito bom, obrigado. Tchau, gente. Valeu, Pedro. Muito boa a palestra.